Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Matemática em 20 minutos e no vídeo de hoje eu vou tratar com vocês sobre equações do segundo grau. Antes de começar, eu queria lembrar como que a gente identifica quando que uma equação é do segundo grau. É um assunto que eu já tinha comentado em vídeos anteriores, mas eu acho interessante aqui explicar antes de demonstrar como você resolve esse tipo de equação. Então, relembrando, uma equação de segundo grau é uma equação que possui uma incógnita com um expoente elevado a 2, ou seja, elevado ao quadrado. Então, ela geralmente vai apresentar um elemento com o x, ou a incógnita que for elevado ao quadrado, mais um elemento multiplicando um x, mais uma constante, igualada a zero. Essa aqui é a forma padrão dela. Mas o que importa é que ela tenha um expoente quadrático, que vai mostrar que ela é uma equação de segundo grau. Aqui, como vocês podem ver, ela vai ter esses três componentes. O a, que multiplica o x ao quadrado, o b, que multiplica o x, e o c, que é um número qualquer que vai estar lá. A fórmula padrão de resolver, a mais usada de resolver uma equação aí do segundo grau é a chamada fórmula de Bhaskara. Ela é escrita da seguinte forma: x, que é a incógnita, que é o objetivo, que é o que a gente quer descobrir, é igual a menos b mais e menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. Esse delta que está aqui dentro da raiz quadrada, ele também possui uma fórmula. Então, você pode colocar delta ali dentro da raiz, ou você pode colocar o que ele significa mesmo, que é b ao quadrado menos 4 multiplicado por a multiplicado por c. Então, você pode escrever a fórmula completa ou colocando qual é a fórmula que diz o significado de delta ali dentro da fórmula de Bhaskara. Então, vamos pegar um exemplo. Suponha que você tenha uma equação que seja x, vamos começar aqui no cantinho, x é igual a 2x ao quadrado menos 5x mais 3. X não, me desculpa, aqui eu escrevi errado. Aqui a equação é essa, 2x ao quadrado menos 5x mais 3 igual a zero. E você tem que resolver essa equação. Primeiro você começa completando aqui a fórmula de Bhaskara. Então você coloca x é igual a menos b, sendo que o a é o 2, o b é o menos 5 e o c é o 3. Então, x é igual a menos b, ou seja, menos o 5, mais ou menos raiz quadrada de delta. De início, eu acho que é mais interessante resolver o delta depois, para ficar mais fácil e dar menos chance de erro. Sobre 2 vezes o a. O a é 2, então é 2 vezes 2. Agora vamos resolver o delta. Delta é igual a b ao quadrado
o b é menos 5. Então, é menos 5 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é 3. Ok. Aqui, vamos resolver o delta para a gente poder jogar ele na outra fórmula e poder seguir resolvendo apenas ela. Delta é igual a menos 5 ao quadrado. 5 vezes 5 é 25. Menos com menos é mais. Menos 5 vezes menos 5 é mais 25. Menos. Aqui, lembrando de resolver sempre a multiplicação antes da subtração que vai ser feita ali depois. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Delta é igual a 1. Perfeito. Agora a gente já pode jogar esse 1 que a gente descobriu que é o valor do delta em cima da primeira fórmula ali que nós estamos montando. Então vamos continuar aqui substituindo. Resolvendo agora, na verdade. X é igual a... Aqui é menos b, ou seja, menos menos 5 dá mais 5. Por que isso? Porque aqui é como se a gente tivesse um menos 1 multiplicando menos 5. Então você teria menos 1 vezes menos 5. 1 vezes 5 é 5, menos com menos é mais. Aqui você teria mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 1, sobre 2a, que é 4. Aqui, todo resultado de uma raiz, ela possui dois resultados, um positivo e um negativo. Por que isso? Por quê? Porque mais vezes mais é mais. Um número positivo vezes um número positivo vai ter um resultado positivo. Negativo vezes negativo dá positivo também, porque um número negativo vezes um outro número negativo, a resposta vai ser negativa. Então, você faz duas setas aqui. Primeiro, você vai descobrir o x1. O x1 você vai usar o mais primeiro. Então, você vai fazer 5 mais. A raiz de 1 é 1 sobre 4. Que vai dar 6 sobre 4. Aqui, simplificando, a gente vai ter 3 sobre 2, que é igual a 1,5. Tá. Agora vamos calcular o x2. Então, aqui a gente vai ter x2 é igual a 5 menos 1 sobre 4, que é igual a 4 sobre 4, que é igual a 1. Então, como vocês podem ver, o resultado de uma equação de segundo grau, quando você tenta descobrir a incógnita dela, apresenta duas respostas. Por quê? Por causa da fórmula de Bhaskara, que possui como componente da mesma o mais e o menos a raiz de delta, que vai apresentar um resultado positivo e um negativo. Então, você faz duas continhas. Aqui, como eu disse no vídeo de equações de primeiro grau, você pode fazer a prova real e ver se a sua resposta está certa, substituindo os dois valores de x na equação e vendo se o resultado dá zero. Então, vamos testar. Fazendo as substituições pelos valores que a gente encontrou. Vamos ver. 2 vezes 1,5
ao quadrado menos 5 vezes 1,5 mais 3 é igual a zero. Vamos ver. 1,5 ao quadrado é igual a 2,25. Então, 2 vezes 2,25 menos 5 vezes 1,5 dá 7,5. Menos 7,5 mais 3. 2 vezes 2,25 é 4,5. Menos 7,5 mais 3. Aqui você pode igualar os positivos, somar o 4,5 com 3. Então você vai ter 7,5 menos 7,5, que dá zero. Ou seja, o primeiro valor de x está correto. Você acertou na conta. Agora vamos testar o segundo. O segundo vai ser mais fácil porque a resposta é 1. Então aqui você pode colocar 2 vezes 1 ao quadrado menos 5 vezes 1 mais 3 é igual a zero. Aqui você vai ter 1 ao quadrado é 1. 2 vezes 1, 2. Menos 5 mais 3. Somando os iguais, você vai ter 5 menos 5 é igual a zero. Então, como vocês podem ver, fazendo a prova real, você repara que os dois valores de x encontrados realmente deram zero na equação que a gente tinha feito aqui em cima. Então, a resposta está certa. Basicamente, a equação de segundo grau é treino. Vários exercícios têm que ser feitos e refeitos de forma que você possa identificar o A, o B e o C na sua equação de forma correta, porque muitas vezes eles podem estar trocados. A equação poderia estar menos 5x mais 2x ao quadrado mais 3. Mas não importa que nem sempre o primeiro A, o segundo é o B e o terceiro é o C. O que importa é entender que o A é o número que vai estar multiplicando o x ao quadrado. O B é o número que vai estar multiplicando o x. E o C é o número que vai estar lá solto. É o terceiro. Ele pode estar ou não estar. Aí você simplesmente coloca ele como sendo zero ou não utiliza, porque às vezes não é necessário usar a fórmula de Bhaskara. Você pode ter, por exemplo, uma equação que seja, vamos ver, você pode ter uma equação que seja 2x ao quadrado é igual a 8. Nesse caso, você pode simplesmente trabalhar assim. Você pode colocar x ao quadrado é igual a 8 sobre 2. Você passa para lá o 2 dividindo. Aí aqui você vai ter x ao quadrado é igual a 4. E aqui você passa para lá essa potência quadrada do x como raiz, que é uma regra da matemática. X é igual a raiz de 4. X é igual a mais ou menos 2. Opa, esqueci do igual aqui.
x é igual a mais ou menos 2. Se você fizer a substituição aqui, você vai ver que o resultado vai estar correto. 2 vezes 2 ao quadrado é 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes menos 2 ao quadrado, 2 vezes 2 é 4. Menos 2 vezes menos 2 dá 4 também. 2 vezes 4 é 8. Então, muitas vezes, nesses casos aqui em que você não tem, por exemplo, o elemento C, você não precisa usar a fórmula de Bhaskara. É basicamente trabalhar como se fosse uma equação de primeiro grau e só isolar a incógnita e passar o 2 como sendo uma radiciação. É uma outra forma de resolver também. E basicamente é isso. Exige treino, exige atenção na hora de fazer a passagem de sinais. Eu já vi muito aluno aqui cometendo erro, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, aqui no comecinho da fórmula de Bhaskara mesmo aqui, em que aqui em vez de colocar o menos b, em vez de colocar, ele colocou menos 5, em vez de colocar menos 5, ou seja, o resultado ficaria mais 5 aqui, porque ele não se atentou que o b, o que deve ser pensado é que o b ele é o menos 5, não é só o 5. O sinal negativo ele tem que ser considerado. Então é menos b, você vai fazer menos o menos 5, menos 1 vezes menos 5. É como se fosse uma multiplicação ali, do menos 1 multiplicando o menos 5. Isso aqui é 5. Então, basicamente, é uma tensão que tem que ser colocada nesses casos. Eu vou fazer mais vídeos mais para frente, colocando uma lista de exercícios e eu vou ir resolvendo cada um deles, nem que seja 2 por vídeo para não ficar tão comprido, e pegando alguns casos especiais que possam causar mais dificuldade. Mas em resumo, eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se puder deixar um like aí para ajudar o canal, que eu estou começando agora, se inscrever também, deixar um comentário com alguma dúvida ou sugestão para algum vídeo que eu possa fazer que seja do interesse ou que possa melhorar também. Então é isso, obrigado por tudo, até a próxima, é isso aí.